Muito bom dia. Estava apenas aqui a aguardar um pouco mais e a verificar que estão a entrar algumas pessoas, mas se calhar vamos dar início ao nosso webinar. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos aqueles que manifestaram interesse e que estão hoje aqui presentes para assistir e acompanhar este nosso webinar, que tem como temática a avaliação ou conhecer os fornecedores das organizações no mercado da China. A APSER tem vindo a realizar, ao longo dos seus anos de atividade, várias iniciativas em que abordamos a importância do conhecimento das cadeias de fornecimento e de como a realização de auditorias, quer no âmbito da responsabilidade social ou da avaliação da qualidade do produto, quer de acordo com códigos de conduta existentes no mercado, ou mesmo requisitos dos próprios clientes, é relevante para esse conhecimento. Hoje vamos abordar especificamente o conhecimento dos fornecedores no mercado da China. Este é o nosso foco e foi para nós muito gratificante perceber o interesse que existe no mercado português em ter esse conhecimento dos fornecedores e de facto, de alguma forma, à distância, nós conseguimos ter o grau de confiança que desejamos. A China, para a APSER, obviamente que é um mercado de desafios constantes, é um desafio em termos de cultura, na forma de pensar, na forma de comunicar, na forma de confiar e também na forma de negociar. A APSER está na China há 10 anos. Inicialmente a sua atividade começou por uma parceria, depois constituímos uma empresa em Macau, dada a maior proximidade que tinha com Portugal, e depois o passo seguinte, e até para melhorar um pouco a parte das operações, de auditorias, desenvolvimento de negócio, abrimos um escritório em Shenzhen, no sul da China. Temos uma equipa local, uma equipa totalmente dedicada à nossa atividade, auditores espalhados pelas várias províncias da China, e desde janeiro deste ano que temos uma pessoa, um business developer em Hong Kong, o que também nos permite ter maior proximidade com as marcas, com os buyers que solicitam as auditorias na China continental. Os nossos clientes são maioritariamente empresas chinesas, que nos solicitam auditorias BSI, SMETA, mas também colaboramos com empresas de outros mercados, como Portugal, como Brasil, quando estes necessitam que, de alguma forma, nós sejamos os olhos deles no terreno, avaliando as condições de fábrica, a qualidade dos produtos, as questões relacionadas com a responsabilidade social e também, quando necessário, fazer também uma recolha de amostras de produtos e fazer uma avaliação. Neste sentido, este evento tem como principal objetivo partilhar a nossa experiência do que é trabalhar na China, especificamente no âmbito da avaliação de fornecedores, e também depois disponibilizar-nos para os poder ajudar naquilo que necessitarem na vossa organização. Eu queria agradecer desde já a presença do Bernardo Mendia, Presidente da Direção da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal-Hong Kong e Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, que temos o gosto e o prazer de o ter connosco neste evento, que vai-nos também falar um pouco sobre as relações comerciais entre Portugal e a China, a realidade e aquilo que se prevê em termos futuros. Vamos ter depois uma intervenção da minha colega Susana Pacheco, responsável pela área de negócio supply chain na APSER. Teremos de seguir um espaço aberto para questões, para dúvidas. Desafio desde já que ao longo da apresentação da Susana e também da intervenção do Bernardo possam identificar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos que pretendam depois também colocar, e isso podem utilizar o chat e nós estaremos atentos às questões que são colocadas, tentaremos dar resposta a todas elas, aquelas que não conseguimos por algum motivo
faremos chegar na mesma uma resposta posteriormente ao evento, enviaremos um e-mail com esse fim. E, sem mais demoras, eu vou então passar a palavra ao Bernardo, agradecer uma vez mais a vossa presença e volto depois, a seguir à intervenção de Bernardo, para passar a palavra à minha colega Susana Pacheco. Bernardo, obrigado. Passo a palavra. Obrigado, eu. E gostava de começar por parabenizar, ao estilo brasileiro, a excelente iniciativa que tiveram. Acho que conhece os seus fornecedores da China, não poderia ser um tema mais importante para todas as indústrias que trabalham com a China ou pretendem vir a trabalhar com a China. E, portanto, ter a presença da APSER atualmente em Macau, Hong Kong e com escritório próprio em Shenzhen não poderia ser melhor. Espero que as empresas aproveitem, porque realmente é muito bom, e espero que continuem a ter muito sucesso na China neste trabalho. Relativamente às relações comerciais entre Portugal e a China, vou tentar ser breve e prático, acho que é o que interessa também às pessoas que estão do lado de lá. E aquilo que gostaria de dizer acerca disso é sabido que as relações são bastante boas, é sabido também que a China é a fábrica do mundo. No entanto, existe hoje um discurso menos positivo relativamente à China, que, no entanto, não tem aderência àquilo que é a realidade e àquilo que se passa. Portanto, as empresas continuam a comprar na China, a China continua extremamente competitiva em tudo aquilo que produz e faz, com a diferença de que hoje em dia é bastante mais inovadora, rápida a adaptar-se, tem capacidade para produzir seja o que for, e, portanto, será um mercado fundamental para as nossas empresas. Devemos continuar a trabalhar com a China, é do nosso interesse. Essa era a principal mensagem que eu gostaria de passar. Como é evidente, as câmaras de comércio, tanto a luso-chinesa como a Portugal-Hong Kong, estão disponíveis para ajudar também naquilo que tiverem. Temos variadíssimos serviços, temos apoiado muitas empresas e obviamente este apoio da APSER no terreno é muito importante para as empresas, para realizar as auditorias, nomeadamente no âmbito de diretivas e de um aperto maior da União Europeia relativamente a tudo o que vem da China. Portanto, torna-se ainda mais importante neste momento as empresas europeias e portuguesas verificarem que estão a cumprir tudo aquilo que lhes é exigido. E, portanto, ter um parceiro que fala a mesma língua em Shenzhen, em Hong Kong e em Macau é essencial. E com isto devolvo a palavra ao André Ramos. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. E também acrescentar que a APSER é membro destas duas câmaras de comércio e indústria, quer de Portugal, Hong Kong, quer de luso-chinesa, e tem sido, de facto, também um relacionamento de grande proximidade nos últimos tempos, e temos acompanhado as iniciativas que as duas câmaras têm tido, e que convido também a acompanharem, e porque acho que são iniciativas muito interessantes e têm muitas vezes eventos que acho que é de interesse geral, e convido também a estarem atentos a esses eventos, e tem sido para a APSER também muito gratificante esta proximidade com as duas câmaras. Obrigado, Bernardo, e sem mais demoras queria e passo a palavra à minha colega Susana Pacheco, que vai então fazer uma pequena apresentação sobre esta confiança que queremos cada vez mais reforçar dos fornecedores do mercado da China. E Susana, passava então a palavra sem mais demoras. Obrigado. Okay. Obrigada, André. Obrigada, Bernardo. Vamos então fazer aqui uma pequena apresentação. A APSER queria partilhar com vocês a experiência que tem sobre a China, aquilo que tem visto ao longo destes anos todos.
porque é que é importante conhecer e manter relações na cadeia de fornecimento e qual é o processo de auditoria que propomos a todos aqueles que colaboram connosco. Este mapa mostra o que cada país exporta em maior quantidade, o que significa que se alguém exporta existe uma grande procura ou uma grande demanda, como dizem os colegas brasileiros, neste tipo de produtos ou neste tipo de matérias-primas. A China, na verdade, destaca-se pela componente eletrónica e de máquinas, mas também tem outro tipo de exportação, como os têxteis, o minério e um conjunto de matérias subsidiárias que fazem parte das nossas cadeias de abastecimento das empresas portuguesas e em todo o mundo. Trago aqui 2 exemplos que gostava de partilhar com vocês. Por exemplo, temos uma simples bolacha que hoje em dia nas nossas casas deve ser consumida pelos nossos filhos, pelos nossos netos, etc. Em que temos numa simples bolacha com pepitas de chocolate, nós temos o leite em pó que vem da Colômbia, temos o chocolate que vem da Côte d'Ivoire, temos da Indonésia o óleo de palma e do Brasil a soja. Todos estes componentes, apesar da bolacha ser feita em Portugal, vêm de uma enorme quantidade de países que estão espalhados pelo mundo inteiro. Conhecemos estes países, conhecemos estes fornecedores, provavelmente não da melhor forma. Por exemplo, numa placa eletrónica, sabemos que maioritariamente o cobre vem do Chile, o alumínio e os capacitadores cerâmicos vêm da China, o filme de poliéster vem do Brasil e um interminável conjunto de materiais que são necessários para uma placa elétrica, hoje amplamente difundida em quase todos os produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Portanto, as interdependências, as inter-relações são cada vez mais globais. Durante a pandemia criou-se o mito que, na verdade, não podemos depender tanto de externos, mas não vamos conseguir romper essa dependência, ou seja, essa dependência existe, quer exista a pandemia, quer não exista a pandemia. O que vai acontecer é que estas relações têm que ser mais conhecedoras, temos que ter relações de mais confiança para conseguirmos tirar vantagem na nossa cadeia de abastecimento. A China, falando agora da China, peço desculpa que isto não está a passar. A China é um país de contrastes, não sei se alguns de vocês já tiveram o privilégio, eu digo privilégio porque sim, por conhecer outras localizações neste mundo é fundamental para o nosso conhecimento e também para as nossas relações, abrir horizontes. A China é um país imenso, é um país de contrastes maravilhosos, tanto de cidades altamente desenvolvidas com toda a tecnologia, como também zonas de pobreza extrema, que não conseguem sair deste ciclo. Temos também, e aqui um exemplo de fábricas que visitamos, isto são tudo fotografias tiradas pela APSER, temos empresas altamente na área da eletrónica, altamente qualificadas, que fazem ginástica laboral aos seus colaboradores durante o dia, mas também temos outras fábricas, por exemplo, como na imagem do lado direito, onde temos trabalhadoras a utilizar um esmeril sem qualquer tipo de proteção, sentadas em bidões metálicos com almofadinhas que trazem de casa. Isto ainda é a realidade na China também. As cantinas onde os trabalhadores das fábricas que visitamos comem, e a origem da comida, aqui estão 2 exemplos, um melhorzinho, outro um bocadinho ainda a melhorar. É esta a realidade que os trabalhadores da China vivem. Temos casas de banho muito luxuosas, como podemos ter casas de banho que para nós ocidentais seria impensável usar. Eu confesso que quando viajo para a China e quando visito fábricas tenho alguma contenção na quantidade de líquidos que bebo, exatamente por estas questões. Toda a cultura e toda a diversidade cultural que encontramos na China é fundamental para nós entendermos o que se passa na realidade das fábricas na China. Queria-vos partilhar que em 2013, alguns de vocês ouviram falar no acidente que houve no Bangladesh, onde funcionava um conjunto de têxteis internacionais. O edifício ruiu e morreram cerca de 1000 trabalhadores. Mas na China também existem acidentes. Em 2013 e no mesmo ano, portanto uns meses depois do acidente do Bangladesh, 119 pessoas morreram num aviário, num matador de um aviário, onde e porquê morreram? Porque as portas de emergência estavam fechadas. A China desde então tem feito um salto enorme em termos das condições de segurança dos trabalhadores. Um dos requisitos que auditamos é exatamente esta parte, a segurança dos trabalhadores. Todas as portas de emergência terão que estar necessariamente desbloqueadas, todo o acesso e a possibilidade do trabalhador fugir tem que ser uma coisa expressa, treinada
e altamente divulgada nas fábricas, e portanto a China, apesar de ter evoluído, ainda continua a ter algumas coisas que nós queremos ver melhoradas. Por um lado queremos conhecer e queremos ser o desencadeador de melhorias. E como é que nós melhoramos? Melhoramos porque identificamos desvios e propomos às empresas que façam o seu alcance e a sua melhoria interna. Isto hoje em dia ainda acontece nas fábricas, ou seja, vocês veem do lado esquerdo uma imagem de uma trabalhadora que tem 2 banquinhos atados com têxtil para que possam estar à altura que ela necessita para a mesa de trabalho. Do lado direito temos um trabalhador a fazer aquilo que nas nossas fábricas em Portugal também se faz, que é cortar têxtil. Neste caso não utiliza qualquer tipo de proteção, nem nos pés, nem nas mãos, sujeito a um risco elevado de corte e mesmo até amputação de algum membro. E por isso torna-se altamente relevante nós conhecermos de onde vêm os nossos produtos quando compramos na China. Por isso, avaliar a cadeia de fornecimento na China, e, por um lado, permite identificar novos negócios, novos parceiros de negócio, dar resposta a dúvidas que as empresas tenham, ok? Sobre a sua cadeia de abastecimento, e os âmbitos podem ser muitos. Permite identificar e resolver problemas, ok? E avaliar periodicamente qual é o desempenho da minha cadeia de subcontratação e fazer incrementar a melhoria através das relações comerciais. Nós não queremos com este processo de auditoria que as empresas deixem de comprar. Não, por outro lado, é exatamente o inverso. Nós queremos que as empresas continuem a comprar na China, mas através de um processo de auditoria estamos a incrementar as condições e as melhorias das condições de trabalho. Não só garantindo, por um lado, as melhorias e as condições do produto que compramos, mas por outro lado as condições de trabalho das pessoas que o executam. Os resultados desta avaliação na cadeia de fornecimento trazem inúmeras vantagens. Selecionamos 4. Redução dos custos através das falhas, da diminuição das falhas na cadeia, ou seja, conhecendo o produto, a forma como ele é armazenado antes da expedição, toda a situação associada às calibrações dos equipamentos que fazem testes, ao produto que vamos comprar, é fundamental para garantir que não existam falhas depois a montante. Redução da utilização de recursos internos, ou seja, propomos que as empresas não viajem para a China para conhecer 1 ou 2 fornecedores, nós fazemos esse trabalho pelas empresas. Estamos a contribuir para a gestão do risco, quer seja na produção de produtos, quer seja na comunicação e no marketing, ou seja, as empresas não estarem associadas a escândalos na sua cadeia de abastecimento, como volta e meia aparece por esse mundo fora, associado mais ao têxtil, mas também existem noutros setores. E depois uma avaliação constante da cadeia de fornecimento também permite englobar nesta avaliação aos fornecedores as questões da sustentabilidade, quer seja o governance, quer seja o ambiente, quer seja as questões sociais. Hoje em dia as empresas estão a ser cada vez mais bombardeadas numa perspectiva positiva. O bombardeamento é porque é tudo muito rápido. E o que as empresas hoje em dia têm que garantir é que na sua cadeia de abastecimento também cumprem direitos humanos. Há requisitos e fórmulas de manter o cumprimento dos direitos humanos, segundo a nova diretiva promulgada pela União Europeia recentemente. Então, quais são os âmbitos que nós auditamos ou que nos propomos auditar na China? Nomeadamente a responsabilidade social é mais aquilo que é procurado, exatamente pelos exemplos que vos mostrei há pouco, através da realização de auditorias SMET ou BSI, são os 2 grandes códigos e os mais implementados no mundo inteiro, ou códigos de conduta específico que as empresas tenham e que queiram ver cumpridos na China. Fazemos também a avaliação da qualidade e conformidade do produto, rastreabilidade, requisitos ambientais, requisitos de saúde e segurança, requisitos de conformidade legal ou simplesmente requisitos contratuais. Vocês contrataram que os materiais têm que ser estocados em armazém com um conjunto de requisitos. Como é que têm a certeza que isso acontece? A APSER pode ajudar. E por outro lado também a garantia da segurança alimentar quando importamos produtos relacionados com essa área. Então a metodologia da auditoria que nós nos propomos, e que a metodologia da auditoria é quase universal, é um chapéu que traz 4 etapas fundamentais: a avaliação, a preparação, a realização e a conclusão do serviço. Na parte da avaliação, o que é que nós fazemos? Nós sentimos a necessidade que as empresas podem ter, qual é a expectativa que o cliente tem face à auditoria que vai ser realizada, depois fazemos a preparação, em conjunto desenvolvemos requisitos, ou oferecemos os requisitos que achamos que serão os mais adequados para a necessidade que a empresa nos solicita, escolhemos a melhor equipa auditora, aquela que terá a competência necessária para auditar os requisitos que estão expressos, e tratamos de toda a logística sem terem que se deslocar à China.
Como o André dizia, nós temos equipas de auditores espalhados por todas as províncias da China e temos um escritório em Shenzhen com a equipa que temos, que faz toda a gestão logística de viagens, toda a preparação. Realizamos então a auditoria de acordo com os requisitos, podemos tirar fotografias, fazer pequenos vídeos de alguma situação que a empresa queira conhecer em detalhe e depois fazemos a conclusão com a entrega de um relatório que é amplamente verificado em termos da sua substância, ou seja, fazemos uma verificação do que o auditor escreveu, podemos fazer uma fase prévia perguntas e depois fazemos a entrega ao cliente do relatório que, na nossa perspectiva, acrescenta sempre valor. Este é um exemplo de um relatório de auditoria em que nós fazemos uma caracterização da empresa, fazemos um sumário executivo onde destacamos os principais pontos, os pontos fortes, os pontos fracos, os principais desvios, observações, situações que não carecem de desvio, mas carecem de atenção, que deverão ser acompanhadas pelo cliente. Fazemos uma overview da empresa, fazemos uma descrição detalhada de tudo, podemos ir ao pormenor das máquinas, do antefabrico, capacidade produtiva, capacidade de exportação, um conjunto de requisitos que também queiram ver e saber do vosso fornecedor. E depois fazemos então, através de uma checklist criada por nós e pode ser feita também à medida do cliente, questões de qualidade, que vão desde a forma como a empresa controla e tem os seus objetivos definidos, as questões de comunicação, como controla os documentos, tem a ver com a rastreabilidade, como faz auditorias internas, tem mecanismos de melhoria internos, como é que faz o foco do cliente e como é que controla as ações corretivas associadas aos desvios que identifica. Depois verificamos também a parte dos recursos humanos, as responsabilidades, as competências e os compromissos sociais que as empresas possam ter, ou seja, como é que controlam as horas trabalhadas, como é que garantem que pagam o salário mínimo definido na província, um conjunto de regras que também a China já tem implementadas. E depois podemos chegar à conclusão, por não existirem registros suficientes, nós não conseguimos saber se existem horas extra, ou se a mais, ou se a menos. Porquê? Porque identificámos, neste exemplo, de que a empresa não tinha um registro de horas trabalhadas. E aqui existe uma oportunidade de melhoria, um desvio, mas que automaticamente é uma oportunidade de melhoria. Depois na área do produto e do serviço, da parte do desenvolvimento, também como é que é feita a questão do desenvolvimento, do design, o desenvolvimento do produto, todas as etapas relativas à concepção, como é que são identificadas, como é que fazem a gestão do controle das matérias-primas e como é que é feito a gestão da alocação das matérias-primas face à localização na fábrica, se está muito próximo ou não do ciclo produtivo, se está longe e se poderá trazer algum tipo de problemas na qualidade da matéria-prima antes de ela entrar no processo produtivo, por muito que à entrada da fábrica a matéria-prima esteja bem, não significa que quando entra no processo produtivo ela estará nas mesmas condições, e muitas vezes é isso que procuramos nas fábricas. Depois verificamos as instalações e os equipamentos, como é que eles são mantidos, se existe calibração de tudo o que são testes, calibrações, verificações. Aqui identificámos um equipamento de teste que tinha uma calibração que já tinha passado um ano da sua validade. Lá está, um desvio, mas uma oportunidade de melhoria. E depois temos as questões também da segurança, imensas questões, aqui gastamos algum tempo, exatamente por aquilo que vos falava, e se as portas de emergência se encontram desbloqueadas, qual é a possibilidade dos trabalhadores terem acesso a um cacifo, água potável para beber, condições de higiene. Relativamente ao ambiente, a China tem dado um salto bastante significativo também, apesar de ser um dos países de maior poluição do mundo, mas também um país que tem 1,4 bilhões, portanto a proporção da sua poluição é proporcional à dimensão do país e à quantidade de indústria que tem. De qualquer forma, nós também avaliamos as regras mínimas, se existem licenças para descarga de resíduos, se incorpora resíduos na produção, um conjunto imenso de perguntas que podem ser mais ou menos detalhadas em função daquilo que as empresas requerem. E depois fazemos uma reportagem fotográfica. Que pode ser variadíssima. Geralmente costumamos mostrar a empresa e as entradas e saídas da fábrica, as questões do laboratório, caso exista, os processos produtivos, damos uma overview a todos os processos produtivos, fazemos também a caracterização daquilo que são
os armazéns de matéria-prima, os armazéns de matéria de produto final. Fazemos uma descrição das questões sociais e daquilo que está envolvido, ou seja, as cantinas, as casas de banho. Registamos também tudo o que são não conformidades, as tabletas das fábricas, um extintor que não tem as verificações corretas, uma balança eletrónica que já passou a data de calibração. Fazemos uma amostragem daquilo que a fábrica recicla ou não recicla, dos primeiros socorros que existem, dos hidrantes que são utilizados na fábrica, os extintores. E então, com este tipo de verificações, com este tipo de metodologia de auditoria, o que é que a APSER faz? A APSER executa inúmeros setores de atividade, este tipo de auditorias, recorremos a auditores locais, como eu já vos falei, fazemos de acordo com as vossas necessidades, é um processo bastante simples e ágil, e depois trazemos um relatório detalhado que acrescenta valor às organizações. Muitas vezes faz despertar necessidade de cumprimento de requisitos que até então não tinham sido identificados pelas organizações. Por outro lado, vem comprovar o cumprimento dos requisitos sem que lá tenham ido, ok? O que é que a APSER se permite então fazer neste tipo de auditorias? Ter uma visão global da vossa cadeia de abastecimento. Peço desculpa, eu não sei se vocês conseguem ver, ter uma visão da nossa cadeia de abastecimento, facultar informação sustentada para tomarem a decisão, ok? Conhecer os fornecedores, quer ao nível das infraestruturas, tomadas de decisão, práticas, tudo aquilo que pode interessar, ganhar confiança nessa subcontratação e garantir o cumprimento de requisitos. Assim, tiramos uma fotografia, seremos os olhos do fornecedor sem terem que se deslocar à China. Então uma pergunta retórica que deixo para os participantes deste webinar é: como veem a vossa cadeia de fornecimento? A preto e branco? A cores? Como é que se situam? Como é que a vossa empresa faz esta avaliação? Então o que propomos é que a APSER pode ajudar a ver. A APSER pode tirar uma fotografia ao vosso cliente, na geografia do mundo que é a China, no entanto olhamos também em outras geografias do mundo, apesar de estarmos a falar da China e das particularidades que a China tem, uma vez por ser um grande país exportador e um dos maiores países de importação em todo lado. E assim concluo a minha apresentação. Se quiserem contactar-nos ou têm alguma dúvida agora durante este período, vamos fazer as questões e responder àquilo que é possível. Caso não seja possível, contactem-nos, fica aqui o meu contacto. Também existe o contacto já da APSER, é fácil entrar no site e identificar, e estamos disponíveis para qualquer questão. Obrigada. André? Obrigado, Susana. Excelente. Em termos de tempo foi fantástico e acho que foi bastante clara a mensagem. Eu estava aqui só para já, vou responder aqui a Filomena, questionou se iríamos disponibilizar a apresentação e vamos enviar para todos os participantes. Por isso, esta pergunta está respondida. Coloquem mais questões, algumas dúvidas que possam ter relativamente à apresentação da Susana, ou então também questões que possam querer direcionar ao Bernardo relativamente àquilo que é a atividade das duas câmaras de comércio. E estou a ver que para já ainda não tenho. Há aqui eu só peço para colocarem a questão no Q&A, uma vez que o webinar não permite uma intervenção direta, é mais fácil. Eu se calhar só ia fazer uma pergunta, Susana, e uma vez que nós, a APSER, se encontra no mercado há 10 anos, como foi referenciado no início, e olhando para aquilo que é a nossa experiência, a vossa área de negócio, claro, é perceptível a evolução, porque no fundo nós vamos acompanhando uma evolução de alguns clientes com que fazemos auditorias no local. Já é perceptível essa evolução? Nota-se que há outra forma de olhar para estas questões? Sim, André, é perceptível e isso é a grande satisfação deste trabalho também. Como eu dizia, nós identificamos desvios e quando existe uma reauditoria ou uma auditoria de acompanhamento, os mesmos são colmatados, os mesmos são resolvidos, as condições vão melhorando e pouco a China e toda a área industrial da China tem vindo a melhorar substancialmente, muito rapidamente,
por requisitos de compra dos mercados do Ocidente, e sim, e conseguimos identificar melhorias. As empresas com quem trabalhamos também vão identificando a evolução das melhorias, e respondendo aqui a uma questão que foi colocada no chat, que eu fui espreitar agora, alguém perguntava se a APSER faz recomendações para as melhorias. A APSER pode disponibilizar esse serviço quando elabora com a empresa ou quando assim é solicitada a elaboração de um plano de ações corretivas. Ou seja, o que nós podemos fazer é validar as ações corretivas que as empresas se propõem fazer para que corrijam a causa do problema. Os problemas, todos eles são fáceis de resolver, alguns terão que ir um bocadinho mais além, teremos que procurar qual é a causa daquele problema estar a acontecer. E sim, a APSER disponibiliza também esse serviço no acompanhamento das ações corretivas. Muito bem. Há aqui uma pergunta que eu se calhar vou direcionar ao Bernardo, que a Isabel Figueiredo coloca, que é porque ela pergunta se colaboramos na identificação de clientes / distribuidores alimentares chineses. Eu se calhar aí, passando se calhar para o Bernardo. Sim. Sim, é um serviço que na Câmara de Comércio e Indústria luso-chinesa já fazemos há muitos anos, e Portugal, Hong Kong também já temos prestado esse tipo de serviço, não especificamente para a indústria alimentar, mas já prestamos para outro tipo de indústrias. Portanto, mas são serviços que oferecemos naturalmente. Ok. Sim. Então Isabel Figueiredo já sabe onde é que se pode dirigir para ajudar nesta questão. Uma outra questão que aqui se encontra: os auditores, Susana, comunicam em inglês ou em mandarim com os seus fornecedores? Com os fornecedores das empresas, claro. Ora bem, os nossos auditores comunicam em mandarim, porque as fábricas à partida, apesar de na China haver muita gente a falar inglês, ainda não é assim tão universal como nós pretendíamos. De qualquer forma, os relatórios são reescritos em inglês, para permitir uma validação também por parte da APSER e depois entrega ao cliente. Sim, ok. Penso que a Catarina Santos também colocava aqui uma questão, mas tem muito a ver com esta questão da barreira linguística, ou seja, ela também diz que é lead auditor na empresa onde se encontra a trabalhar, e pergunta se existem dicas para ultrapassar esta barreira, porque ela vai sentindo inúmeras dificuldades em auditar empresas chinesas. Sim. Lá está, eu quando dizia que visitava empresas na China, fazendo supervisão de auditores, portanto fazendo uma calibração das metodologias de trabalho, que também é uma das áreas importantes na APSER. É verdade, eu sei o que ela está a perguntar, muitas vezes fazemos perguntas que temos a noção de que não estão a entender o porquê sequer de perguntar, e portanto a nossa desconstrução será tanto maior quanto mais conhecermos a cultura. Aconselhava a ler um livro bastante interessante, que é o The Culture Map, um livro que nós também na APSER estudámos e trabalhámos para aumentar a nossa capacidade de reconhecer e conhecer as culturas. Quanto mais conhecemos as diferenças, melhor conseguimos dar resposta no dia a dia. Dicas: utilizar um tradutor de confiança para andar sempre consigo, porque muitas vezes o inglês na verdade não é entendido, ou seja, falar a língua local é muito facilitador do que utilizar apenas o inglês. Muitas vezes não entendem, portanto a dica que tenho usado é utilizar um tradutor com quem se dá bem também e percebe o âmbito, não é? Ao fim e ao cabo. Sim, eu acrescentaria só que essa é realmente a grande vantagem da APSER neste momento, é estar lá presente no mercado e ter staff local. Aí isso faz toda a diferença, sem dúvida. Ok. Aqui também está aqui uma questão da Filomena, portanto, que é: se as empresas na China estão abertas a este tipo de auditoria, se de facto este requisito não estiver definido em contrato, ou seja, pode ser algo fora ou tem que ser contratualizado com as marcas, elas estão sujeitas a este tipo de auditorias? Ora bem, a pergunta eu não sei bem dizer, não é? O que eu tenho a noção é que numa relação comercial poderemos querer visitar o fornecedor, eu acho que isso é quase uma regra, ou se não está previsto em contrato, faz parte do bom senso das relações comerciais, poder receber na minha casa um cliente, ir ao meu fornecedor
e por isso, não estando contratualizado, pode ser sempre feita uma abordagem da possibilidade de ser feita uma visita para conhecer este ou aquele detalhe. É sempre uma questão a colocarem ao vosso fornecedor, na questão da aceitação da auditoria. Quando chega a APSER, essa solicitação, o fornecedor já sabe que nós vamos executar a auditoria. Portanto, não sei muito bem como é que funciona o processo, mas daquilo que nós sentimos é que nunca nos fecham a porta em qualquer sítio na China, quer esteja contratualizada ou não. Há uma solicitação por parte de um cliente e, à partida, será aceito pelo fornecedor. Sim, eu se calhar... Se calhar também acrescentava que, além desta parte do bom senso, que é importante, pelo menos para a frente, e sempre que isso vos for exigido, devem fazer constar dos contratos, se isso vos é exigido, e à partida também não vejo. Aliás, se houver uma empresa que recusa essa auditoria, é um red flag logo, portanto. Ok. Há aqui, já agora, Bernardo, há aqui o José Conceição, ele coloca aqui uma questão que se calhar depois pode diretamente convosco ficar mais esclarecido, mas talvez até mais ao nível daquilo que é a complexidade do processo, que é, ele questiona-se qual é a documentação necessária para importar da China ou exportar para a China. Sei que isto são processos se calhar mais burocráticos, mas se quiser falar um pouco em termos de complexidade, depois obviamente que poderá explorar o José convosco este assunto. Sim, depende muito do que é que estamos a falar, relativamente a tanto importar como exportar. Seja como for, no nosso website temos informação muito compreensiva sobre tanto importação como exportação, mas dependerá sempre daquilo que se esteja a falar, não é? Aqui, de uma forma geral, comércio internacional é sempre bom. Se for um bem alimentar, o nível de exigência será maior. Se for uma importação será necessário uma importação de bens industriais para a indústria portuguesa, será necessário sempre aquele selo da União Europeia. Portanto, nada de muito extraordinário a nível de comércio internacional. Ok, obrigado. Estava aqui a ver ainda outras questões. O João Dias pergunta, Susana, se já temos alguma experiência de alguma rejeição de uma fábrica que tenha sido auditada. Ele faz aqui experiência na área alimentar, mas não sei, podemos ter outro tipo de setor. Mas... Sim, na China, da experiência que a APSER tem, nunca nos foi vedado qualquer tipo de acesso, mas noutros países, por exemplo, na Índia já tivemos muitas situações em que o auditor não entra, recusam-se ter auditoria, Indonésia, ou seja, noutros países da Ásia já temos tido algumas situações, na China nunca tivemos. Ok, obrigado. Uma das boas práticas na área alimentar que se executa, não só em Portugal, mas around the world, como se costuma dizer, um auditor quando chega a uma fábrica, se em 30 minutos não estiver na área produtiva, é logo um red flag. Ok? Portanto, significa que alguma coisa poderá não estar bem na fábrica. É uma boa prática que se utiliza na área alimentar. Temos também aqui uma questão pertinente e atual e que nós também temos sentido, que é de que forma que esta situação pandémica e as restrições atuais na China têm impactado na realização destas auditorias. Sim, para nós um ponto bastante crítico do nosso negócio na China, se assim se puder dizer, é porque na verdade as restrições são bastante complexas, variam muito de província para província, cidade para cidade. Imaginem o que é as dezenas de províncias, as dezenas de centenas de milhares de cidades. Os nossos auditores estão localizados em diferentes cidades, em diferentes regiões, e todos eles têm diferentes regras, ou seja, há cidades que aceitam auditores que venham de outra província, há cidades que não aceitam auditores que venham da mesma província, mas de outra cidade, e portanto isto é uma gestão cotidiana relativamente à movimentação dos nossos auditores. De qualquer forma, temos conseguido, através de ou adiamentos de auditorias, temos conseguido realizar todos os serviços que nos têm proposto. Temos aproveitado aquelas províncias onde é possível circular os auditores, nem que para isso tenhamos que aumentar um bocadinho as despesas de deslocação, ok?
Também já tivemos auditores que tiveram que fazer 2 ou 3 dias de quarentena antes de fazer a auditoria, portanto, chegando à cidade, 2 a 3 dias de quarentena num hotel, devidamente pago pela fábrica, e depois então executam a auditoria. Portanto, há variedíssimas possibilidades, esperar, pagar para esperar, ou movimentar por outras províncias. Mas tem sido um desafio, sim, constante, esperemos que abrande, mas temos conseguido dar resposta às solicitações que nos colocam. Eu também, se calhar, fazia aqui um comentário só para dizer que os lockdowns que existem são sempre muito localizados. Eu não conheço em particular aqui no setor das vossas auditorias, mas sei que são sempre localizados e temporários. Portanto, o que pode acontecer, como disse bem, às vezes tem que adiar, é que isso pode acontecer, porque poderão ter, sei, 30 a 60 dias no máximo. Poderão haver restrições mais rigorosas relativamente às viagens quando existam surtos. Mas esses surtos passam e eles rapidamente, mesmo do ponto de vista doméstico, eles próprios é isso que querem fazer, mas só o podem fazer depois dos casos reduzirem para números muito, muito, muito baixos comparados aqui com o nosso standard. Uhum. Ok. Estava a ver aqui ainda no chat, a APSER faz auditorias, neste momento na China faz auditorias de acordo com os 2 referenciais que a Susana referiu, o SMETA e o BSI, o que não impede de podermos realizar este tipo de auditorias de acordo com outros requisitos, como foi referido. Houve aqui uma questão se fazíamos auditorias, por exemplo, IFS ou BRC para a área alimentar. Nós fazemos auditorias de certificação IFS e BRC em Portugal, Brasil, Espanha. Desculpa, Susana. Mas não na China. Mas não na China, sim. O que podemos fazer é auditar a cadeia de fornecimento segundo esses requisitos, ok? Portanto, auditorias de segunda parte pode ser tudo o que quiserem, incluindo umas internacionais. E recorrendo a parceiros vossos, não podem fazer isso? Na China? Sim. Não temos explorado essa situação, mas penso que o IFS e o BRC têm regras muito complexas de acreditação e para utilizarmos um parceiro local nunca explorámos essa situação. Ok. Sim. Há também aqui a Ana André também questiona auditorias no setor automóvel. Lá está, também fazemos algumas com parcerias no mercado europeu, das ISO-TS e outras, de IATF, que agora é assim que são designadas, mas na China também penso que ainda não o fizemos, mas lá está, é uma questão sempre de nós podermos avaliar, como diz a Susana, numa perspectiva de auditorias a fornecedores, definindo os requisitos que possam dar cumprimento ao referencial. E aqui, portanto, aqui houve um comentário da Vânia relativamente às auditorias remotas. Nós fazemos auditorias presenciais na China. Portanto, esta questão do Teams ou do Zoom, penso que no nosso caso não é aplicado, porque nós temos que ir ao local e temos os auditores nos locais para fazer este tipo de auditorias, que é a grande vantagem. E nós é sempre uma avaliação de risco, ok? Mas nós na China, devido ao risco que em muitas áreas podemos estar a ter, nós aconselhamos sempre que as auditorias acrescentam um maior valor se forem realizadas presencialmente. Ou seja, aquilo que nós repomos ou que remetemos às empresas será mais fidedigno da realidade da organização se nós visitarmos as organizações. Porque o risco é grande, o risco pode ser um risco elevado. E também uma questão da Catarina Santos, que é também algo que se calhar já sentimos, que é a questão do registro fotográfico, se ele é aceito de uma forma fácil. É aceito de uma forma fácil, desde que não tiramos fotografias a caras de pessoas, não é? Porque a China também tem um RGPD, que não tiremos fotografias a questões de negócio, não é? Portanto, sei lá, processos industriais com máquinas que foram desenvolvidas e que têm uma concepção de desenvolvimento próprio,
relacionadas com patentes, portanto, nós o que fazemos é dar sempre um overview dos sítios de trabalho, ou seja, uma geral. Não vamos ao detalhe que possa mostrar mais que aquilo que as fábricas queiram mostrar, não é? Por questões de proteção de dados, confidencialidade de negócio, mas estas fotografias que nós mostramos aqui de uma overview, da forma como estão organizados, não tem qualquer tipo de problema. Até gostam que nós mostremos como é que eles são, como é que eles se organizam, para mostrar ao cliente. Também já fizemos pequenos vídeos de situações de armazenagem para um cliente em Portugal, e portanto o vídeo foi feito, devidamente validado pela organização e enviado ao cliente em Portugal para terem uma noção das condições de armazenamento, porque era aí que se tinha detectado que havia possibilidade de melhoria. Ok, obrigado, Susana. Penso que aqui para já não estão a surgir mais questões. Eu se calhar fazia aqui atrevia-me a colocar uma questão ao Bernardo, não combinamos, mas acho que não será uma pergunta de grau de dificuldade, que é a relação que a Câmara de Comércio e Indústria, quer a Portugal Hong Kong, quer a Luso-Chinesa, vai tendo com o tecido empresarial português. Sentem que estes temas já são temas que preocupam e que estão na tal avaliação de risco quando as empresas trabalham com o mercado da China, estas questões relacionadas com códigos de ética, responsabilidade social? Efetivamente são mesmo. As empresas estão bastante preocupadas com isso. Acho que a APSER vai ter muito negócio no futuro, porque a própria União Europeia, como eu disse no início, tem uma legislação bastante densa e vai densificar ainda mais nos próximos tempos e, portanto, vai ser necessário verificar e auditar essa cadeia no futuro, sim. Ok, obrigado, Bernardo. Entretanto, estava a ver se surgiam mais questões, mas penso que há aqui uma questão da Susana Melo, que diz que no âmbito das auditorias aos fornecedores, numa due diligence, a APSER valida e solicita, ou tem tido facilidade em solicitar valores de IHG, estamos a falar em termos de emissões de gases, apagado de carbono, dos fornecedores chineses. Como é que é a pergunta? Se nós temos avaliado? Se podem fazer essa avaliação. Portanto, no âmbito das auditorias aos fornecedores, numa due diligence, a APSER valida e solicita, ou tem tido facilidade em solicitar os valores de IHG dos fornecedores chineses. Não temos feito esse tipo de avaliação, não nos tem sido solicitado, mas se for uma necessidade, podemos perceber, por um lado, se temos a competência dos auditores que temos na nossa bolsa na China, e depois perceber exatamente aquilo que pretendem e tentar fazer a execução da auditoria segundo esse requisito. Eu posso dizer a este propósito que esta é uma preocupação na China, este é um tema que está muito presente na China e, portanto, acredito, pelo menos nas empresas maiores, com certeza eles têm esta preocupação. Sim. Eu penso que este é mais um daqueles requisitos que já falamos atrás de outros referenciados, ou seja, nós estamos sempre abertos a poder recepcionar essas vossas preocupações, necessidades, perceber se temos competência local, se conseguimos efetuar o serviço. Quem diz pegada de carbono, falamos da indústria do automóvel, da área alimentar, é algo que podemos trabalhar caso a caso, de forma a tentarmos encontrar aqui uma solução para ir de encontro àquilo que são as necessidades e expectativas das empresas. Não vejo para já mais questões, estamos a aproximar também da hora de conclusão. André, então se calhar enquanto aparece mais uma outra questão, se calhar aproveitava para dizer que também é complementar, talvez um evento que nós vamos ter no próximo dia 7 de junho, que acho que é também complementar, talvez anterior a esta fase das auditorias, mas é um evento que vai ter lugar no ISEG e que vamos ter, que se chama How to Find, Select and Secure Business Partners in China. Se alguém tiver interesse em participar, dia 7 de junho, às 9 da manhã,
têm que fazer o registro, e se forem ao site da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, conseguirão fazer aí o registro. Okay. Não tem qualquer custo. Muito bem. Fica lançado também aqui o desafio, parece interessante, de facto tem tudo a ver. Há aqui pontos de contacto, sem dúvida que sim. Bem, não existindo aqui mais questões, durante este tempo que tivemos agora aqui a trocar algumas impressões, se calhar resta-me agradecer a vossa presença, todos que estão desse lado e que tiveram a ouvir e a colocar questões, de alguma forma a dinamizar também aqui o evento. Os contactos estão disponíveis, qualquer questão, dúvida, podem colocar e nós tentaremos dar resposta de uma forma ágil e rápida. Agradecer também ao Bernardo, uma vez mais, a presença. Acho que é muito importante ter a presença destas duas entidades. Acho que tem um papel também um papel fundamental nestas relações comerciais entre Portugal e China, e convidar as pessoas também a participarem nestes eventos, como o Bernardo diz, e já identificou aqui que acho que são interessantes e faz sentido para quem está a trabalhar o mercado. Agradecer também à minha colega Susana pela excelente apresentação, acho que foi clara, e tenho a certeza que vamos encontrar brevemente noutras iniciativas, vamos continuar a fazer este tipo de eventos com estes ou outros temas, mas muito direcionado para o mercado específico que é a China, e contamos obviamente também com a presença sempre da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal-Hong Kong e também da Câmara de Comércio e Indústria de Luso-Chinesa, que para nós faz todo o sentido estas parcerias e sinergias. Por isso, muito obrigado a todos, um resto de um bom dia e de uma boa semana que se inicia, e estamos disponíveis. Muito obrigado. Obrigada a todos, também. foi um prazer. Bom dia e boa semana. Igualmente. Deus Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado. Obrigada pela colaboração.